Então, uma história que me marcou muito, foi uma tragédia, né? Mas foi uma coisa que eu ri, né? Felizmente. Mas quando a gente estava nas Olimpíadas lá, jogando contra o... A gente era nono ano, a gente era mais novo, contra o ensino médio, terceirão. Aí por um acaso, assim, o meu amigo Gabriel quebrou o pé, cara. Na hora eu caí na gargalhada achando que ele tava fingindo. Aí quando a gente foi ver, o cara quebrou o pé e todo mundo ficou preocupado. A gente tinha ganhado o jogo. Aí chegou na sala, as meninas chorando porque o cara quebrou o pé, sem sentido algum. Aí os moleques começaram a zoar, as meninas brigou. Parecia que ele ia morrer, mas foi uma história engraçada, foi um dia bom, tirando a tragédia, né? Bom, certo dia a gente foi fazer um trabalho e buscar materiais no depósito. A gente começou a abrir as gavetas e achou muito alimento lá. A gente usufruiu desse alimento por umas 2, 3 semanas comendo. E só no final a gente descobriu que era para doação de asilo. E a gente ficou com muito peso na consciência. Então, uma história marcante que a gente viveu no colégio foi quando o Pupi acabou desmaiando, né, na sala. A gente estava numa aula do Tadal de História e foi um momento marcante ali, porque foi do nada. Ele acabou desmaiando, mas deu tudo certo ali. O Tadal acudiu ele bem ali. Pisou nele, o Tadal chutou pra ver se... Mas é pra ficar... Uma das histórias mais marcantes minha aqui no colégio foi na primeira semana de aula que o João Lucas Brunelli teve a brilhante ideia de colocar apelidos meio dos meus amigos. A gente veio junto pro colégio, aí era o Pedro, o Paulo e o Alex, né? Eu era o Pedro, aí o Eduardo era o Paulo e o Gordo era o Alex. Aí a gente ficou assim, falando para todos os professores que nosso nome era Pedro, Paulo e Alex, Pedro, Paulo e Alex, Pedro, Paulo e Alex. Aí chegou para apresentar a professora de Educação Física e falou, não, nosso nome é Pedro, Paulo e Alex. Só que na chamada tinha nossos nomes. Aí ela olhou assim e percebeu que nosso nome não era Pedro, Paulo e Alex. Aí na hora ela já mandou mensagem, já mandou a gente pra Diva. Aí a Diva deu um maior sermão na gente, brigou um monte com a gente, falando que não era certo, que tinha que ter confiança entre os professores. E é isso. Queria contar uma história que a gente viveu que agora há pouco nas Olimpíadas, que teve uns dias atrás, que a gente achou um fio elétrico no chão e começou a dar choque um no outro. Dá choque nos professores também, dá choque nos alunos. Muito engraçado. Meu relato marcante foi quando eu levei a primeira advertência, né, na primeira semana de aula. Foi na sexta-feira, primeira semana de aula. E outra coisa também foi quando, comecei a namorar com os colégios. Um momento muito bom que eu lembro foi quando a gente fez um narguilé de papel. Pode falar isso? Quando a gente fez um narguilé de papel, eu, o Brunélio, o Dantas e a nossa cabeça, né, o Antônio. Foi muito legal, achei divertido. Eu fiquei sem nada por 2 semanas, mas compensou no final. Uma memória boa da minha vida aqui dentro do colégio foi o dia que eu e minhas amigas desafiamos a Eka a jogar um potinho de shoyu pela escada pra ver se ele explodia ou não. E ele explodiu e a escola inteira viu. Uma memória boa que eu tenho aqui no colégio foi o dia que os caras do Detran vieram fazer uma visita aqui. Eu quase caí da moto demonstrando o jeito errado de andar na moto. Eu vou falar do dia que eu vi uma lacrita vomitando no corredor, que eu tinha acabado de sair da sala, não lembro o que eu fui fazer, não lembro com quem que eu tava, acho que eu tava com a Narita na hora. Aí de repente eu só vejo uma lacrita saindo estourado da sala de aula dele, do itinerário, falando, eu tô vomitando, eu vou passar mal. Eu vou passar mal. Aí ele abriu a porta de uma sala completamente adequada, pegou o lixo e... vomitou vermelho, ele vomitou vermelho. Vai. Acho que uma das melhores histórias que eu tenho desse ensino médio foi ano passado no itinerário, quando a gente no intervalo resolveu descer de elevador do 2º andar da faculdade aqui pra cantina. Aí quando a gente tava descendo lá, tipo, um monte de gente, a gente viu que tava no intervalo ainda das criancinhas. Aí as criancinhas começaram a apontar pra gente e falar assim, olha lá o aleijado! Não, o aleijado ali! Aí a professora que tava junto com elas viu e ela ficou super brava e começou a... Ela levantou, esperou a gente descer, aí pra não ficar tão feio, a Maioli chegou, apoiou na Beatriz e mais alguém, fingiu que tava aleijada. Aí a professora começou a gritar um monte com a gente, falando que isso não era conduta de ensino médio, não sei o quê. E aí a Maioli simplesmente
ficou normal e foi andando pro banheiro e deixou a gente lá tomando bronca. Um momento muito engraçado aqui na escola foi lá em novembro do segundo ano, quando a gente fez o desfile do último ano e a gente foi separar algumas roupas para organizar o desfile, né? E a gente montou uns looks bem icônicos, tipo esse aí que vai aparecer agora. Mas no fim deu tudo certo, foi muito divertido. A gente rachou o bico, assim, não vou deixar mostrar outras fotos. Uma história que me marcou muito foi quando num dia do itinerário, tava todo mundo de boa, enquanto a gente esperava a professora voltar pra sala, aí simplesmente ouvi um baita num estrondo, assim. Falei, nossa, fiquei preocupada, falei, nossa, alguém caiu no chão. Só que não, tinham estourado simplesmente a porta da nossa sala com um chinelo. Oi, falaram pra mim falar uma lembrança que é muito marcante, assim, né? Uma coisa que ficou muito marcada na minha cabeça foi no dia que eu discuti, né, com o Bataglini, que é o líder da nossa sala. Foi no segundo ano, né? Parece que... eu não lembro mais direito, mas eu acho que a Marina tinha pedido pra gente trazer tal apostila, né, tal volume, e era pra ele falar essa informação no grupo. E nisso ele não falou essa informação no grupo e só mudou o número do volume na descrição do WhatsApp, na descrição do grupo do WhatsApp da nossa sala. E aí, nisso, teve um dia que ela pediu essa apostila, né, a maioria não trouxe. E aí, todo mundo meio que tomou bronca por conta disso. E aí, a Selma veio, falou um monte com a gente e perguntou pro Bataglini se ele colocou essa informação no grupo. E ele falou que sim. Mas aí depois eu fui ver a mensagem, fui procurar a mensagem e não tinha. Aí ele só tinha mudado o número na descrição mesmo. E aí acho que isso que foi o que ocasionou o meu estresse com o Bataglini. Mas eu acho que eu nunca vou esquecer disso. Nossa, vai ficar marcado pra sempre. Meu Deus do céu.